E galera, beleza com vocês? Aqui é a Denin, mais uma vez com vocês, né? E aí, como vão, pessoas? Eu vou falar sobre. Eu ia falar sobre o livro Ansiedade do Augusto Cury, porque ele é um livro muito interessante para as pessoas que têm ansiedade. Eu queria fazer, na verdade, uma série sobre ele. Eu tinha gravado os vídeos, só que eu fiquei com muita raiva porque eu achei que não ficaram bons, porque eu não sou uma pessoa que vai pegar, ler o livro e falar de uma forma legal. Pelo menos eu acho, eu sou uma pessoa muito crítica. Meus vídeos ficam uma bosta, eu imagino. Talvez aqueles vídeos tivessem ficado bons, mas, né? Então eu acho que eu vou tentar pegar o livro e falar rapidinho, abrir em qualquer página, como eu faço no Centro Espírita, como a gente faz, e aí vou ler e vou falar a minha opinião sobre isso para tentar ajudar vocês de uma forma. Eu queria tentar deixar o meu canal mais técnico, mas eu não sirvo para isso. Eu gosto de falar mais com o meu coração do que com o que vem de dentro, não com, sabe? Acho que, bom, quem gosta do meu canal é pelo que eu faço, pelo jeito como eu lido com ele, né? Não por isso tudo. Enfim, bora pro vídeo. Olha, janelas neutras, killer e light. Já avisando, isso é muito interessante para quem tem ansiedade, gente. Só para saber, o nome desse livro é Ansiedade, como enfrentar o mal do século, do Augusto Curry, tá? Eu gosto muito dos livros dele porque ele me ajuda muito. Então eu vou ler aqui para vocês. Quem quiser ler o livro, eu recomendo, é muito bom e ele me ajudou muito. Eu tô na página 65 para quem já tem o livro. E é isso mesmo. Eu acho que ele vai. Esse assunto vai até a página 68. Exatamente. E sim, eu vou passar o vídeo inteiro lendo. Janelas neutras. Correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória. Contém milhões de informações neutras, em tese, sem conteúdo emocional, tais como os números, endereços, telefones, informações escolares, dados corriqueiros, conhecimentos profissionais, todas as informações existenciais registradas no córtex cerebral, desde a aurora da vida fetal até o último fôlego, estão nessas janelas. Devemos então fazer uma pergunta: essas informações acumuladas são apagadas ou substituídas espontaneamente com o tempo? É difícil dizer se são substituídas ou ficam inacessíveis, como um fenômeno registro automático da memória. Arquiva milhares de informações por dia, milhões por ano. É factível que uma parte seja necessariamente substituída. O passado é reorganizado pelo presente e o fui pelo sou. Mas muito provavelmente milhões de dados do passado, organizados eletronicamente nas células do córtex cerebral, ficam arquivados não no centro consciente, que chamo de memória de uso contínuo, e sim na imensa periferia da memória que chamo de memória existencial. Tenho segurança em dizer isso porque, quando uma pessoa atravessa uma degeneração cerebral, como o mal de Alzheimer, áreas importantes da MUC são desorganizadas ou apagadas. E, ao mesmo tempo que ocorre esse acidente intelectual, liberta-se o acesso a informações antes quase inacessíveis, como as da primeira infância, o que leva o paciente a ter recordações e atitudes inerentes a esse período. Janelas Killer correspondem a todas as áreas da memória que têm conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. São as janelas traumáticas ou zonas de conflito. Killer, em inglês, significa assassino, assim como o próprio nome diz.
são janelas que assassinam não o corpo, mas o acesso à leitura de inúmeras outras janelas da memória, dificultando ou bloqueando respostas inteligentes em situações estressantes. Quando o gatilho encontra tais janelas, uma janela fóbica, por exemplo, por mais absurdo que seja o objeto fóbico, o volume de tensão é tão grande que bloqueia o acesso de milhares de janelas, fazendo com que o eu seja prisioneiro dentro de si mesmo, incapaz de dar uma resposta lógica. Por isso, mesmo intelectuais, quando estão sob um ataque de pânico ou outra fobia, ficam irreconhecíveis, têm reação desproporcional, incoerente e ilógica. Janelas killer são janelas que controlam, amordaçam, asfixiam a liderança do eu. Há vários subtipos de janelas killer, como as janelas do mau humor, ciúme, raiva, pessimismo, impulsividade, alienação, fobias, excesso de autoconfiança e dependência. Algumas janelas não são apenas traumáticas, são estruturais ou duplo P, que sequestram o eu do sujeito. Duplo P quer dizer duplo poder, poder de encarcerar o eu e poder de expandir a própria janela ou a zona de conflito. Em outras palavras, o poder de adoecer o ser humano. As janelas killer duplo P são contraídas a partir de estímulos imensamente estressantes, como traição, humilhação pública, ataques de pânico, falência financeira. Devemos nos mapear e perguntar quais são as janelas killer mais importantes que furtam nossa tranquilidade, nosso prazer de viver, nossa saúde emocional, nossa criatividade, nosso autocontrole. Eu não vou ler tudo porque é muito grande e eu já li muito. Então, vou pular para janelas light. Correspondem a todas as áreas de leitura que contêm prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, ponderação, apoio, exemplos saudáveis. As janelas light, como seu significado em inglês, indica iluminar o eu para o desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência, capacidade de pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, resiliência, criatividade, raciocínio complexo, encorajamento, determinação, a habilidade de recomeçar, proteger a emoção, gerenciar pensamentos. O que isso quer dizer? Eu falei muito rápido, li muito rápido, mas eu vou exemplificar. Janelas neutras são janelas que o seu corpo, a sua mente, ela está neutra. Obviamente, ela está equilibrada, em equilíbrio, no estado equilíbrio. Janelas killer, ela se adquire como? Desde a infância. O que eu quero dizer é que quando o seu filho faz uma coisa errada e você o cobra ou o critica, como eu já falei nos meus outros vídeos, você está incitando coisas traumáticas na cabeça dele. Como eu já falei em vídeo, não é para você ficar paparicando o seu filho, ficar passando a mãozinha na cabeça dele. Não é isso. Tem jeitos de você chamar a atenção dele sem que isso seja uma coisa ruim e o afete psicologicamente. Tem, sim, tá? Eu posso até fazer um vídeo sobre isso depois, mas agora o que acontece? Quando o seu filho passa por vários problemas que, por exemplo, críticas, cobranças, na escolinha, na escola, no decorrer do tempo, quando surge alguma situação, isso vai acabando com ele. Toda vez que ele tiver em alguma situação, essa janela killer vai abrir na mente dele. Como for fazer uma prova de inglês, uma prova de matemática. Ele pode ser a pessoa mais inteligente que for, mas se ele teve algum problema nessa matéria por causa de algum professor, por causa que algum professor falou que ele não era capaz, que ele não era suficiente, pela crítica de algum professor, ou pela crítica mesmo do pai dele, ou pelo menos, ou alguma coisa traumática que envolveu aquilo, pelo menos na mente dele, quando ele for fazer uma prova assim, ele não vai conseguir. Porque a mente dele vai voltar todo o processo traumático que ele teve para chegar até essa prova. E por isso que muitas pessoas ficam nervosas antes de realizar uma prova
ou antes de conhecer alguém, porque ela teve um processo traumático, que quando acontece esse conflito, aquilo abre na cabeça dela. A gente fala muitas vezes isso como uma forma defensiva, mas na verdade não é uma forma defensiva. É uma forma de o cérebro te boicotar, lembrando daquilo. Então, o que acontece? Você tem as janelas light. Criando janelas light, você vai eliminando suas janelas killer. Dá para você substituir. Nesse livro fala que dá para você substituir as janelas killer pelas janelas light. Só que para você que já tem várias janelas killer, eu recomendo um psicólogo, porque é muito importante trabalhar isso, porque a gente tem muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade nisso, de trabalhar esses pontos, porque eu tive muitos processos ruins na minha infância. Eu sofria bullying, não eram coisas boas, positivas para mim. Então, eu tive que ir trabalhando isso e eu trabalho isso com a minha psicóloga. E eu acho que todos devemos trabalhar aquilo que nos traz medo ou insegurança, porque isso é muito importante pra gente. E outra coisa, quando você, quando você é pai de primeira viagem, você ou tu mima demais ou tu é muito carrasco. Não pode ser assim. Todos esses problemas que a criança tem começa desde do ventre. Se você não tem uma boa relação com a sua esposa, se você não tem uma boa relação com dentro da gestação, se a sua esposa tem um processo traumático durante a gravidez, tudo isso, quando o feto nasce, ele pega aquilo para ele. Ele nasce com aquela questão. Se você está muito ansiosa na gravidez, ele nasce ansioso. Se você tem depressão na gravidez, pós-gravidez. Então, tudo começa desde dentro do ventre, desde o nascimento até o processo de desenvolvimento do adulto, do feto, da criança, da adolescência, para o adulto, para o idoso, enfim, para a vida inteira. Começa lá desde o começo. Se você vai criando essas coisas, por isso que tem muitas crianças, que elas não conseguem reagir a um bullying, uma prática de bullying contra ela. Por isso que tem muitas crianças que não conseguem conversar com seus pais, porque muitas vezes se sentem aprisionadas, se sentem com medo, se sentem tristes com tudo o que está acontecendo, culpada. Conheça o seu filho, converse com ele, cuide dele, trabalhe com ele, psicologia, trabalhe com ele, tudo isso para que ele seja uma criança feliz, cresça sabendo que o mundo é ruim. Não fique tentando colocar o seu filho numa bolha, porque o mundo não é uma bolha. Uma hora ela pode estourar e aí vem todas as coisas ruins. Então, é isso a minha dica de hoje. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deve ter ficado ruim, mas se inscrevam no meu canal. Tchau!